Olá, aventureiros! Eu vou falar com vocês hoje sobre a constelação de Esculápio, também chamado de Asclépio, também chamado de Serpentário, também chamado de Ofiuco, e sua conexão e mitos com outras constelações e como influencia até hoje isso, e vocês já vão entender. Eu sou o Luiz e bem-vindos a Monstros e Aventuras. Sendo que, em primeiro lugar, essa constelação, ela é algumas vezes dividida até em três partes, já que ela é uma representação de um homem segurando uma serpente. Por isso o nome de Serpens ou Ofiuco ou Serpentário, né? Tanto que algumas vezes é dividido em duas constelações, como se o Asclépio fosse a constelação do homem que está segurando a serpente, e Ofiuco ou Serpens, a serpente em si. Algumas vezes tem gente até que divide em três partes, né? Que é a cabeça da serpente, a cauda da serpente e o deus Asclépio em si. E isso tudo tem conexão, inclusive, diretamente com sua mitologia. E por que isso? Temos que lembrar, em primeiro lugar, Asclépio, dentro da mitologia grega, ele era filho de Apolo com Carones. Então, ele é filho de um deus com uma ninfa, que é uma entidade menor, como se fosse quase uma fada. Só de comparativo, temos vários vídeos de mitologia aqui, né? E temos o Apolo, que é um deus do Olimpo, e que é ligado justamente às artes da cura e da música. O filho dele nasce e é treinado pelo centauro Quiron, que é o mesmo centauro extremo conhecedor de vários tipos de ciência e que instruiu vários heróis da Grécia Antiga, como o Aquiles. E quando ele treina o Asclépio, ele acaba direcionando justamente para a parte de treinamento de cura, que é onde o Asclépio tem uma facilidade absurda, né? Uma capacidade de aprendizado tão grande que ele atinge um novo grau a ponto de até mesmo poder ressuscitar os mortos. Isso vai gerar um grande problema no Monte Olimpo, a ponto de que ele acaba sendo morto por Zeus, por causa que o próprio Hades pede para Zeus, dizendo que as pessoas não estão morrendo por causa que o Asclépio está curando todo mundo. Existe até um episódio muito legal do desenho da Disney do Hércules, que teve seriado sim, um seriado, não apenas o filme, mas um seriado também do Hércules da Disney, e que um dos episódios a gente tem o Asclépio justamente ser o Hades reclamando dele porque ele tá curando um monte de gente, pedindo elas de morrer, e quando ele mata o Asclépio ele vai pro mundo dos mortos, só que de lá ele cura tão bem os espíritos que os espíritos acabam ressuscitando, então ele ressuscita o Asclépio pra ele parar de esvaziar o mundo dos mortos. E na mitologia grega é interessante, porque o que acontece? O Apolo, ele consegue manter a imortalidade do filho, fazendo com que a alma dele, ao invés de vir para o mundo dos mortos, ele transforme ele numa constelação, permitindo assim que ele continue curando mesmo à distância, além de ter os discípulos dele. Sendo que na mitologia grega, a gente tem as filhas e filhos de Asclépio, que eram médicos, cuidadores, sendo que uma delas, inclusive, se chama Igea, né? De onde vem o termo justamente higiene, né? E mesmo o conceito de ígido, de saudável, né? Então, a origem da palavra higiene vem de Igea, filha de Asclépio. Além disso, essa serpente tem um significado bem interessante. Por quê? Em primeiro lugar, o próprio Apolo, o pai do Asclépio, ele chegou a enfrentar uma serpente que é fundamental no culto dele. Quando o Apolo nasceu, a mãe do Apolo, era perseguida por uma serpente demoníaca enviada pela deusa Atena. O Apolo, então, ele finalmente consegue pegar e matar essa serpente, e essa serpente se chama Piton. E onde a serpente morre e foi enterrada, emanam poderes místicos, onde é construído o templo de Apolo, e as pitonisas são as sacerdotisas capazes de captar esse poder e prever o futuro, tendo assim o dom da profecia. E assim temos o nome tanto da espécie serpente de Piton, quanto das pitonisas nesse processo. E uma segunda coisa é que temos o báculo, o bastão de poder do Apolo, que acaba virando também símbolo de Asclépio, seu filho, que é justamente um bastão com uma serpente enrolada nele. Sendo que existe inclusive uma confusão que é feita sobre qual o símbolo da medicina, já que temos também o símbolo de Hermes, que é outro báculo, sendo que esses báculos são chamados também de caduceus, e o caduceu de Hermes é uma serpente, melhor, é um cajado com
duas serpentes em espiral e aquelas asinhas clássicas, que são aquele símbolo justamente das viagens, né? Já que ele era o deus dos comerciantes, dos viajantes, o Hermes. Então, e por que são tão parecidos esses báculos? O principal motivo é por causa que ele está conectado com a forte amizade entre os dois, sendo que Hermes, quando ele era criança, ele sacaneava vários deuses, inclusive o Apolo, até que eles finalmente fizeram amizade entre si, com o próprio Hermes criando a primeira lira, a primeira harpa, a partir de um casco de tartaruga e dando ele de presente pro Apolo. Então, a constelação de Lira que existe no céu, ela é derivada justamente dessa lira, né? Lira essa que era inclusive usada pelo Orfeus, um dos filhos do Apolo. Além disso, a gente tem o fato de que existe também a constelação do Quiron, que é a constelação de Sagitário, sendo que a própria constelação de Asclepion, ela fica logo do lado da constelação de Sagitário, sendo que o Quiron, ele também virou constelação, porque ele era um semideus, teoricamente imortal sob determinados aspectos, só que ele foi atacado, né? Afinal, ele treinou um monte de herói, então o inimigo não faltava de forma indireta pro Quiron, e um manto mágico que grudava e causava uma dor imensa. Só que esse manto era irremovível. Então, ele meio que é morto, o Quiron, pelos deuses, só que ao invés dele simplesmente ser assassinado, ele é transformado em constelação para continuar guiando as pessoas, só que no céu, transformado em constelação. E ele fica justamente do lado do discípulo dele, que é o Asclépio. Então, a origem de 3 constelações distintas de forma bem interessante. Lembrando que a mitologia grega tem diversas versões distintas, sendo que basicamente cada uma das ilhas da Grécia era quase uma cidade independente que tinha suas próprias versões das lendas, e em cada período, em cada geração, surgiam histórias novas e derivadas que recombinavam as lendas anteriores, e além das histórias novas que eram criadas e derivadas dentro do próprio teatro grego. Prosseguindo, a gente tem o culto ao próprio Asclépio, que são chamados Asclepíades, que eram os médicos sacerdotes de Asclépios, que eram os médicos meio que antes da medicina adquirir a forma que a gente estuda hoje em dia. Os Asclepíades, eles eram sacerdotes cujo templo, inclusive, tinha uma área de música, uma área de apresentação de artistas e uma área de esportes, porque você tinha a ideia de que a prática esportiva e a contemplação das práticas artísticas eram ótimas para você nutrir e fortalecer o corpo e mente para evitar você ficar doente. E dentro de tudo isso, ainda por cima, quando você sai da Grécia Antiga e vai passando para as próximas gerações, com o Império Persa, o Império Romano, o que acontece? Surge o chamado culto em torno de Hermes Trismegistus, né, que mescla as imagens de Tote, o deus egípcio, com Hermes da Grécia, além de outras mesclas de deuses e divindades, criando uma interpretação própria. E essa versão própria do Hermes, ele é considerado o senhor geral do conhecimento. Então, o que acontece? O bastão dele acaba sendo também associado às artes de cura, justamente por causa que todos os conhecimentos, inclusive os conhecimentos médicos, seriam justamente dessa divindade. O Hermes Trismegisto, né? Trismegisto de 3 vezes grandes, por ser essa mescla de divindades, né? Então, passadas gerações e vários séculos, esses bastões, tanto do Hermes quanto do Apolo, acabaram sendo mesclados e derivados vários símbolos. Então, o símbolo da Sociedade Brasileira de Medicina é o bastão clássico do Apolo e símbolo do poder de Asclépio. Já outras comunidades científicas e mesmo médicas usam algumas vezes derivações do símbolo do Asclépio, outras derivações do símbolo de Hermes, outros criam vários intermediários. Então temos vários símbolos diferentes, inclusive de diferentes sociedades de cura, né? Inclusive símbolos modernos inspirados de várias profissões que jamais se imaginou que fossem existir, já que a medicina e várias profissões da saúde são profissões modernas, para tentar representar justamente essas novas formas de conhecimento. Sendo que, para concluir isso, a medicina moderna ela só começa a realmente arranhar e ganhar as primeiras inspirações científicas no
Ocidente, reforço que estamos falando sobre cultura da ocidental e mais a parte europeia, quando aparece o médico Hipócrates, que ele estrutura os chamados aforismas de Hipócrates, inclusive, ensinando seus discípulos, inclusive a famosa sombra do plátano, né, que era um tipo de árvore que tinha na região, então, criando as bases de tratamento, as primeiras bases de estrutura de diagnóstico, questões de técnicas de cura que saíam simplesmente da parte religiosa, espiritual, começavam a fazer uma coisa mais física direta, uma coisa mais causa-consequência, mais orgânica, dentro dos limites que existiam das teorias da época, e elabora o chamado juramento de Hipócrates, que é feito até hoje por médicos como eu, que eu sou patologista, onde a gente menciona justamente Asclépio, Apolo, Igineia e Panacea, que é outra filha do Apolo, né? E de onde veio o conceito de panacea para todos os males, de a medicação suprema, um mito que era inclusive muito perseguido pelos alquimistas, cientistas e sábios ao longo de gerações. E vocês, gostaram desse vídeo? Lembrando que se você gosta de mitologia grega, em breve eu vou lançar meu livro que mistura mitologia grega com horror gótico. Então, gente, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe com seus amigos e comente aqui o que achou do vídeo. Até mais, galera!